Recupere o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo, que hoje, nessa manhã, nesse nosso devocional, eu vou chamar de um machado perdido. Gente, bom dia, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu já vou direto para o texto hoje, 2 Reis, capítulo 6, e vou ler os versículos 6 e 7, que diz assim: E disse o homem de Deus, vou ler os 5 também, né? E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez nadar, boiar o ferro. E disse: Levanta-o, então estende a tua mão. Tomou, e ele então segurou o ferro. Gente, esse é um texto, é uma história, faz menção ao momento em que eles querem ampliar a obra, estão querendo construir, ampliar uma espécie de escola de profetas, onde Eliseu era o responsável. E esses demais aprendizes, assim vamos chamá-los, eles falam para Eliseu: vamos ampliar esse lugar, está estreito, está pequeno. E Eliseu diz: tudo bem, vocês podem ir. E eles: não, mas o senhor não está entendendo, nós queremos que o senhor participe, nós queremos que o senhor vá conosco, nós não queremos ir sozinho. E Eliseu foi, topou. E eles estão trabalhando, de repente um deles, com um machado emprestado, trabalhando, acaba que ele vai usar este machado e o ferro escapa do cabo e cai no Rio Jordão. E é claro que as águas ali, que não são transparentes, no Rio Jordão, são bem escuras, então o ferro sumiu no fundo do rio. Pronto, perdeu, ele fica desesperado, ele dá um grito na hora, ai! Eu penso até que na hora da obra ali, alguém deve ter pensado, deve ter acontecido algum acidente, alguém se machucou, e ele diz: não, é que eu perdi o machado. Mas como assim? É que não era meu, era emprestado. E aqui eu gostaria de tirar algumas lições com você, de uma maneira mais breve, rápida, mas eu entendo ser muito importante esse recado, gostaria que você ouvisse até o final. Eu penso que nós, da mesma maneira, guardadas, claro, aqui as considerações, as proporções, nós também hoje precisamos de um poder que não é nosso, é de Deus, ou seja, um poder emprestado para fazer a obra do Senhor. Um machado que não é nosso. Jesus disse em João 15 que sem ele nós nada poderíamos fazer. Em Atos 1:8, ele diz: recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo. E aí então ser-me-eis testemunhas. Isso é tão sério que Cristo diz que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, até que eles recebessem o que eu vou chamar nessa manhã de um machado. Eu vou chamar nessa manhã de o poder do Espírito de Deus para fazer a obra dele. Sabe, querido, sem esse poder, uma igreja pode até estar aberta, funcionando. Alguém pode até passar por esta terra respirando, mas a obra nunca será completa sem o poder do Espírito Santo na nossa vida. E esse poder não é nosso. Esse machado, ele também nos é emprestado. Mas cá entre nós, precisamos ser sinceros, porque na vida de alguns, esse machado se foi. O poder está no fundo do rio e precisa de ser recuperado, precisa de ser encontrado, precisa de ser achado novamente. E como recuperar esse machado? Eu olho para o texto e aprendo que, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que perdemos o poder, que já não ardemos mais no Espírito, na presença de Deus, como um dia já queimamos, como um dia já de uma maneira mais intensa estávamos. E se você, olhando para a sua vida, percebe que o machado, o poder do Espírito Santo ficou para trás, está no fundo do rio, primeira coisa, o primeiro passo é reconhecer isso. E confessar, porque ele grita na hora: ai, Senhor meu, perdi o machado. Ele não só percebe que perdeu, mas ele vence a vergonha e ele confessa isso do homem de Deus. Ele fala diante do profeta Eliseu, ele não culpa ninguém, ele não diz: o cabo, o problema aqui do fulano, da fulana, é que o rio, é porque a obra, é porque a igreja, é porque o pastor. Não, eu perdi o machado. Eu perdi a minha comunhão, eu perdi o poder do Espírito Santo. É por isso que a obra para, porque sem a ferramenta, sem o poder do corte do Espírito Santo, não dá para trabalhar. E então o profeta pergunta: onde é que você deixou cair? Importantíssima pergunta, né? Ele vai responder apontando o lugar: foi bem ali, foi bem aqui.
Onde você deixou cair? Onde você deixou de ser o homem, a mulher que um dia você foi? Cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a pergunta que faz toda a diferença e o Senhor continua fazendo a igreja nos dias de hoje, como fez na igreja de Apocalipse. Lembra-te de onde caíste e volta naquele lugar. Volta à prática das primeiras obras. E depois dele jogar um pau ali no rio, aquele ferro boia, vencendo a lei da gravidade, e ele dá ordem, pode tomá-lo, pega pela mão. E nós precisamos, pela fé, receber o machado de volta. O poder do Espírito Santo está à sua disposição, boiando, flutuando diante de você. Só depende de você estender a sua mão e abraçá-lo para a glória de Deus. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma manhã, e que seja um dia, possamos viver o dia de hoje debaixo da unção do poder do Espírito de Deus. Sem esse poder, a obra cessa, ela não pode continuar. E que a tua obra na nossa vida continue mais e mais, em nome de Jesus. Amém.